Mais uma vez, olá alunos do curso técnico em Química, alunos cursando aí o 4º semestre, dando continuidade na apostilinha que vocês têm aí. Nessa aula aqui a gente vai falar sobre lipídios, tá? Vamos ver até o que eu consigo falar até no máximo 15 minutos aí. Esse conteúdo ele tá da página 91 até a página 98, tá? Quais são os principais objetivos dessa aula, então, né? Descrever a estrutura química de um triglicerídeo. Já já a gente vai ver muitos aqui, ó, triglicerídeos. Diferenciar gorduras e óleos. Descrever o que é um sabão e como funciona seu mecanismo de ação, né? Diferenciar ele dos detergentes. Como citar aí a relação que existe entre gordura, colesterol, doenças cardiovasculares. Definir, né, o HDL e o LDL, né? E como que isso age aí no corpo humano. O item 6.1, tá? Ele vai dar uma visão geral dos lipídios. Então, os lipídios são compostos apolares e não seguem um padrão, tá? Não seguem nenhum padrão de formação das moléculas, diferente do que a gente via lá nas proteínas e nos carboidratos, que apresentavam uma estrutura bem parecida, né, bem similar, seguia um padrão. Aqui nos lipídios não segue-se muito esse padrão, tá bom? E uma coisa bem importante também é que são moléculas apolares. A principal função, né, dessa molécula é reserva. Existem diversas funções, né? Mas a principal aqui é reserva energética. Então, lembrando lá, os carboidratos era fonte de energia imediata. A gente consome o carboidrato, nosso organismo já metaboliza, a gente já tem energia imediatamente. Agora, os lipídios é um tipo de energia que a gente acumula, né? E utiliza se precisar. Né? Então, se em algum momento a gente parar de comer carboidrato, aí o nosso organismo começa a queimar, né, a nossa camada aqui lipídica. Mas os lipídios também estão aqui na membrana celular, vitaminas, hormônios e etc. Podem ser extraídos tanto de animais quanto de vegetais, tá? Então, tanto de animais aqui quanto das plantas. E aí que a gente tem, né, óleo de cozinha, margarina, manteiga, maionese, mas também é utilizado aqui em cosméticos, lubrificantes e um produto bem interessante aqui seria os biocombustíveis. Na página seguinte, a gente vai ter uma revisãozinha aqui do que são moléculas polares e moléculas apolares. O principal exemplo de molécula polar é a molécula de água. Tá? Então, essa molécula, né, o oxigênio, ele possui par de elétrons livres. Então, isso dá um caráter negativo para essa parte da molécula e positivo para a parte onde está o hidrogênio, porque o hidrogênio ele é constituído de um próton e um elétron, e o elétron que ele tem está sendo compartilhado com o oxigênio. Então, aqui fica essa carga positiva e aqui a carga negativa. Vamos ver aqui mais para baixo. No caso no caso clássico aqui de moléculas apolares, o que nós temos? São os hidrocarbonetos, lá da função da orgânica. Hidrocarboneto contém apenas carbono e hidrogênio. Então, é uma molécula bem isomérica, bem uniforme, bem distribuída, e nós não temos tendências de cargas negativas ou positivas. Então, exemplos de moléculas mais apolares que temos. O item 6.2, ele vai falar sobre classificação dos lipídios. Basicamente, ele coloca 3 classificações aqui, tá? Primeiro é o lipídio simples, que é aquele que quando ocorre hidrólise, ele vai gerar o ácido graxo e álcoois, tá? Ácido graxo é um ácido carboxílico, lá da função da orgânica. O lipídio composto é aquele que possui, além dos ácidos graxos e os álcoois, outros grupamentos, tá? A presença, por exemplo, de fósforo, né? Que vai ter aí os fosfolipídios, quando você tem glicose, glicolipídios, quando você tem enxofre, sulfolipídios, tá? Esses são os lipídios compostos. E os lipídios derivados são aqueles que são substâncias obtidas a partir da hidrólise dos lipídios simples e dos lipídios compostos, tá?
Então, exemplos são essas classes aqui que foram colocadas para vocês. Ácidos graxos, olha só, 6.2.1. Essa aqui é a estrutura, né, a fórmula estrutural de um ácido graxo, né, genérico aqui, ele não colocou quem é esse ácido graxo, mas basicamente aqui o grupamento carboxílico, né, que caracteriza o ácido carboxílico, essa presença aqui terminal, e toda essa cadeia de hidrocarboneto, tá? Então, isso aqui é o que confere o caráter apolar da molécula do ácido graxo. Normalmente, essa estrutura aqui, ela tem entre 16 e 18 carbonos, tá? Nas plantas e nos animais, tá? E são números pares mesmo, porque a síntese é preciso ser formado de duplas, né? Tem que ter duplas de carbono. Então, são números pares mesmo. E esse trecho aqui também é bem significativo, tá? Em mais de 90% dos ácidos graxos do sangue, eles se apresentam na forma esterificada. O que é esterificada, hein? Formando triglicerídeos, ésteres de colesterol e fosfolipídio. Então, uma forma esterificada é quando a gente vai juntar os ácidos graxos com glicerídeos, tá? Mais pra frente vai ser mostrado isso com mais detalhes pra gente. Principalmente na página 94 tem um tópico que vai falar só sobre isso. Ácidos graxos saturados. Normalmente o ácido graxo saturado, ele se apresenta de forma sólida, tá? Que aí a gente vai chamar de gorduras, tá? E são de origem animal. É uma regra, né? É de origem animal. E aí nós temos essas situações aqui, leite integral, manteiga, creme de leite, chantilly e vários exemplos, né? Aí, mas nós temos uma exceção, a gordura do coco, tá? Ela é rica em ácido graxo saturado, mas ela é de origem vegetal. Então temos uma exceção aqui. E lembrando, né, que o consumo muito grande desse tipo de composto, né, ele pode aumentar aí taxas de colesterol do sangue, que pode ser bem prejudicial para a saúde. O item 6.2.3, ele vai falar sobre ácidos graxos insaturados. Bom, nesse caso, eles se apresentam aí na forma líquida. E aí a gente tem os óleos. Então, já dá para ver aqui a diferença da gordura, né, e dos óleos. A grande maioria aqui de origem vegetal, né, e também tem dos peixes, né, óleo de peixes também é rico, tá, nesse ácidos graxos insaturados. Que quer dizer insaturado, né? Insaturado quer dizer que tem duplas ligações na cadeia. E aí aqui na frente a gente tem uma imagem, tem uma figura que é melhor para explicar. Aqui, tá? Então aqui nós temos um ácido graxo saturado, né? Aonde não existe ligações duplas. E aqui nós temos o ácido graxo insaturado. O texto também ele comenta sobre a forma cis e sobre a forma trans. Essa figura aqui de baixo, ele mostra o cis e o trans, tá? Então, essa daqui é a forma cis, onde os dois hidrogênios, né, na dupla ligação, estão posicionados do mesmo lado. E a forma trans, quando os hidrogênios estão em lados opostos. E aqui é o saturado. Os ácidos graxos trans, eles estão muito presentes em produtos industrializados, em margarina, em gordura vegetal. E o excesso desses ácidos graxos trans, eles estão tão prejudiciais quanto os ácidos graxos saturados, no que diz respeito lá ao nível de colesterol no sangue. Então, o que aumenta aí o risco de doenças cardiovasculares, porque aí eles vão elevar a quantidade daquele colesterol dito ruim, né? Que é o colesterol LDL, que é o colesterol ruim, tá? Quando nós temos apenas uma insaturação, o ácido graxo é chamado de monoinsaturado. Quando se tem mais, né, insaturações, ele já
pode ser chamado de poliinsaturado, tá bom? Dando continuidade aqui, ácidos graxos essenciais. Eles normalmente são os poliinsaturados, são bem famosos, né? Quem já nunca ouviu falar do ômega 3 e do ômega 6, tá? Ômega 3, ácido linolênico, e o ômega 6, ácido linoleico, tá? Quem que é rico em ômega 3? Os peixes, né, e óleos vegetais. E o ômega 6 e 3, né, também aqui, ó, vegetais, girassol, milho, soja, algodão, linhaça, tá? Então aí que estão presentes aí os óleos, ácidos graxos insaturados. Depois a gente vai falar sobre triglicerídeos, aqui a gente chegou naquele tópico específico, tá? Os triglicerídeos, eles são formados a partir da esterificação, né, entre a carboxila lá do ácido graxo com as hidroxilas aqui do glicerol. Então, aqui está a molécula do glicerol, ó. Né? Então, o glicerol ele tem 3 carbonos e todos eles têm ligação de álcool, né? Ó, presença aqui do grupamento OH, então, álcool. A figura da próxima página, ela traz um do ladinho do outro aqui, né? Então, o glicerol, né, e o triglicerídeo. Então, essa porção aqui da molécula, ó, seria o glicerol. E aqui entrou uma cadeia de ácido graxo, outra cadeia de ácido graxo, outra cadeia de ácido graxo. Então, 3 cadeias de ácido graxo para uma molécula de glicerol. Por isso que é chamada de triglicerídeo, né? 3 cadeias de ácidos graxos, né, ligados aqui ao glicerol. Essa aqui é a reação de esterificação. E lembrando que esse R aqui representa toda aquela cadeia de hidrocarboneto. Aqui na figura 6.6, a gente tem um esquema tridimensional, né, como que essa molécula se comporta aqui no espaço, né? Então, aqui quando a gente tem em vermelho, aqui são os átomos de oxigênio, formando as ligações, verificam que existe um dobramento da molécula. Aqui a gente apresenta ela de uma fórmula bem linear, mas aqui ela se acomoda no espaço de maneira que exista melhor repulsão entre os pares eletrônicos. Aqui no finalzinho dessa página, ele coloca uma curiosidade bastante interessante. Ele fala aqui que se um ser humano tiver de 21 a 26% de gordura no seu corpo, isso é tempo suficiente, aí ele consegue sobreviver até 3 meses sem se alimentar, tá? Porque daí a gente começa a quebrar a nossa reserva de emergência, né? Que seria os triglicerídeos armazenados no nosso corpo. E aí só depois de fazer essa consumir os triglicerídeos é que se começa aí a degradação de proteínas. Certo, aqui, de proteínas. Bem, essa última página de lipídios, ele vai falar sobre biocombustíveis. E aqui eu vou deixar mais uma atividade para vocês, tá bom? É só uma página, eu gostaria que vocês fizessem a leitura e redigissem um resumo crítico. O que é um resumo crítico, tá? Vocês vão colocar nesse resumo algumas informações contidas nesse material, mas vocês também podem colocar a opinião de vocês no que diz respeito à viabilidade de biocombustíveis, se seria interessante ou não, tá bom? Então, essa seria a atividade desse conteúdo aqui. Então, alunos, só para a gente descontrair um pouquinho, tá? Aqui é como eu gravo as aulas para vocês. Sei que tá ficando mais ou menos, né? Não tenho muita prática. Aqui, ó, eu no computador, meu foninho aqui, ó, para poder falar. E eu tenho uma companhia aqui, ó. Olha aqui, Black. Ela é preta, quase não dá para enxergar, mas ela é linda demais. E olha lá quem mais fica aqui comigo. Aparece aí, Murilo, olha lá. Meu filho. Por isso que de vez em quando tem alguns rumores no fundo.